E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui quem está falando é o professor Andrews. Estamos começando a nossa primeira videoaula de física. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Espero que estejam conseguindo estudar, né, conciliar o seu tempo de estudos e também se cuidando bastante, né, pessoal? Estávamos já ansiosos para o começo do bimestre. Eu acredito que todos já estavam cansados de aulas online todo dia, não é? E é bom reencontrar os amigos, voltar a viver o ambiente escolar. Não é verdade? Pelo menos eu senti falta. Não sei como que vocês estão. Enfim, pessoal, vamos começar a nossa primeira videoaula do ano. Como vocês sabem, agora estamos na nossa semana de recuperação de aprendizagem. Sendo assim, durante a primeira e segunda semana de fevereiro, estarei revisando alguns conteúdos que considero como alicerces para o ano que estamos começando. A física, pessoal, é um conteúdo novo para vocês. Vocês estão tendo a primeira introdução a este conteúdo, né? Vocês já estudaram ciências, mas em si, o conteúdo de física está começando agora. Sendo assim, eu passarei alguns conceitos matemáticos que vocês já viram nas turmas anteriores. Entenderam, pessoal? E na aula de hoje iremos estudar velocidade e aceleração. Provavelmente só veremos só velocidade devido ao tempo de aula que eu não quero deixar vocês muito ocupados, né, que nós temos já as nossas aulas online. E vamos começar então, pessoal. Reprisaremos novamente este conteúdo. Vocês se lembram que nós já estudamos este conteúdo quando estudamos grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais? Também nós vimos este conteúdo quando estudamos razões, né, razões especiais, densidade, velocidade, aceleração. Então, pessoal, todo este conteúdo aqui vocês já viram. Eu não vou passar nada de novo, apenas algumas determinações. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar nossos estudos pela grandeza velocidade. Vocês estão acostumados com esse tipo de grandeza. Vocês já devem ter observado que em placas nas ruas temos os limites de velocidades. Quando vocês escutam essa palavra velocidade, vocês se lembram de carro, se lembram de corrida, de atletismo. Então, pessoal, quando analisam a eficiência da sua internet, por exemplo, nós analisamos a velocidade da internet. Vocês já viram? Ah, vou comprar um plano de 200 megabytes por segundo. Então, pessoal, nós temos aqui os conceitos que nós vemos no nosso dia a dia de velocidade. Mas o que é a velocidade? Hoje analisaremos a velocidade dentro da física, mas não precisam ficar com medo, pessoal. Vamos lá. Veremos os conceitos que vocês já viram. Essa aula é apenas uma apresentação do conteúdo, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, o que é a velocidade? Ó, eu coloquei uma definição que eu escrevi aqui, que ela é a taxa no qual um objeto muda sua posição com o decorrer do tempo. Beleza? Aqui eu coloquei uma cena icônica de um filme que eu gosto muito, né? O Forrest Gump. E uma frase dita diversas vezes no filme, corre, Forrest, né? Que significa essa ideia, né? De correr, de aumentar sua velocidade, de... O que nós estamos lidando aqui, pessoal? Então hoje eu apresentarei a vocês, trabalharemos em cima de duas velocidades, que são essas, a velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vimos que a velocidade é a taxa no qual um objeto muda a sua posição com o decorrer do tempo. Mas como que podemos determinar isso? Como que fazemos as nossas continhas, né? Aqui embaixo é mostrado como é feita essa conta, pessoal. A velocidade, ela é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo necessário para percorrer este deslocamento. E aqui, pessoal, temos algo que quero que vocês guardem muito bem. Toda vez que aparecer este delta aqui, vocês notam que eu tenho um delta, é uma letra grega. Nós estamos falando sobre um intervalo. Então, o que seria esse delta S? Nós estamos falando do intervalo de posição, de deslocamento aqui. Esse delta T seria o intervalo de tempo que um certo objeto percorreu esse certo deslocamento. Então, pessoal, é, ΔS é o intervalo de deslocamento. Então, quando vocês verem esse ΔS, estamos falando de deslocamento. De onde que você saiu até onde você foi. Se você fez esse percurso, você demorou um certo tempo, não é verdade? Então, esse é o ΔT, ou a variação de tempo para
percorrer esse deslocamento. Em termos matemáticos, podemos escrever a velocidade dessa maneira aqui, pessoal. A velocidade aqui, ó, podemos ver duas informações. A primeira é que a velocidade, pessoal, ela é igual ao deslocamento dividido pelo tempo necessário para percorrer esse deslocamento. Aqui nós temos uma razão. Podemos ter duas informações aqui, pessoal. A primeira é que a velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento e inversamente proporcional ao tempo. Eu mostrarei a partir de um exemplo no próximo slide o que seria essa ideia de diretamente e inversamente proporcional. Mas quando eu falei para vocês, pessoal, deslocamento, ΔS, que é o intervalo, o que eu estou me referindo? Pessoal, ΔS seria a sua posição final menos a posição inicial. Ou seja, a posição da onde que você parou de fazer a sua medida com a posição aonde que você iniciou a sua medida. E o ΔT seria o quê? O ΔT seria o tempo final menos o tempo inicial. Esse T0 aqui, pessoal, normalmente quando nós falamos tempo inicial, nós chamamos de T0. Então eu coloquei direto aqui T0 para não nos confundirmos, né? E também para vocês pegarem essa ideia da notação. Ó, ΔS sempre vai ser, pessoal, algo final menos algo inicial. ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, temos um exemplo que eu vou mostrar a vocês, a dependência inversa da velocidade com o tempo e a dependência direta com a posição. Aqui temos dois carros, pessoal, sendo que esses dois carros aqui que eu criei, né, eu fiz uma pequena animaçãozinha, eles estão sobre uma pista de 50 metros, ou seja, a posição, o deslocamento que os dois vão fazer é o mesmo, pessoal, 50 metros. Então vamos lá. Vamos supor que o carro A faz essa trajetória de 50 metros em 5 segundos. O carro A demora um certo tempo e chega até a posição final. Nós sabemos que é possível calcular a velocidade a partir do deslocamento do tempo. Eu sei que o deslocamento é o quê? Eu sei que o deslocamento é 50 metros. E o tempo que demorou, 5 segundos. Então eu posso calcular a velocidade. Lembra que é só dividir o deslocamento pelo tempo? Eu tenho aqui que este carro ele se movimenta, então, a 10 metros por segundo. Aqui, pessoal, temos como que nós colocamos e calculamos uma velocidade qualquer. Pega o deslocamento e divide pelo tempo que demorou para fazer esse deslocamento. E agora, vamos supor que o carro B faz a mesma trajetória de 50 metros, só que agora em 2,5 segundos. Olha o que acontece, pessoal. Ele fez em metade do tempo do carro A. Nós sabemos que é possível calcular a velocidade a partir do deslocamento e do tempo, então vamos calcular para este caso. Olha, se eu dividir 50 por 2,5 segundos, eu tenho que a velocidade é 20 metros por segundo. Olha, pessoal, o que aconteceu. O carro B fez a mesma trajetória com a metade do tempo e a sua velocidade deu o dobro. O que podemos observar aqui, pessoal? Olha, o carro B tem velocidade igual a que eu coloquei A, mas está errado, é carro B. O carro B tem velocidade igual a 20 metros por segundo, que é o dobro da velocidade do carro A, não é verdade? Mas olha o que acontece com o tempo, pessoal. O tempo que o carro A demorou para fazer o percurso é o dobro do tempo que o carro B demorou para fazer o percurso. Então nós temos aqui, pessoal, uma relação onde que essas duas grandezas, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais. Conforme eu aumento uma, a outra diminui. Aqui podemos ver que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo, e se eu faço um percurso na metade do tempo, quer dizer que a minha velocidade duplicou. Se eu faço um percurso com 1/3 do tempo, a minha velocidade triplicou. E assim por diante. Então nós temos que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Da mesma forma, pessoal, nós podemos supor que agora iremos só medir o tempo de percurso. Imagina que após 1 segundo de partida, imagina que os dois carros estão aqui nas suas posições iniciais. Após 1 segundo de partida, o que vai acontecer, pessoal?
O carro A, ele vai andar, já que ele está com a velocidade constante, vamos supor que ele está com a velocidade constante de 10 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele anda 10 metros. O carro B ele tem velocidade de 20 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele anda 20 metros. E olha o que acontece, pessoal. Vocês conseguem observar ó, que o segundo carro, neste caso, ele andaria o dobro da distância que o carro A? Devido à sua velocidade ser o dobro do carro A? Ou seja, a velocidade e o deslocamento são diretamente proporcionais. Então aqui, pessoal, o que nós temos? Olha, conforme a velocidade de um certo objeto aumenta, sendo que o tempo continua o mesmo, quer dizer então que o seu deslocamento aumentou. Se eu agora fixar o deslocamento, eu tenho que o quê, pessoal? Se aumentar a velocidade, quer dizer que eu fiz esse deslocamento em menor tempo, ou seja, o tempo diminuiu. Sendo assim, nós temos que o quê? Que a velocidade ela é diretamente proporcional ao deslocamento e inversamente proporcional ao tempo. Beleza? Agora iremos estudar o que é a velocidade escalar média. No slide anterior, nós definimos o que é a velocidade. Vimos que ela é proporcional ao deslocamento e inversamente proporcional ao tempo. Vamos analisar a situação do exemplo anterior aqui, pessoal. Nós vimos que o carro ele se desloca 50 metros em 5 segundos, não é verdade? A partir disso, conseguimos calcular a velocidade deste carro. Porém, o que calculamos, na verdade, foi a velocidade escalar média deste carro, pois nada nos garante que o carro se movimentou com uma velocidade constante durante o percurso. Por exemplo, o carro ele pode ter saído do repouso e aumentado sua velocidade. Então, o que nós temos que analisar aqui, pessoal? O carro se movimentou na mesma velocidade? Essa é a perguntinha que temos que fazer. Vamos analisar um exemplo, pessoal. Considere aqui duas cidades que chamaremos de A e B. E a distância entre essas duas cidades, vamos colocar aqui que é de 150 quilômetros. Por exemplo, aqui está a cidade A, numa certa rodovia, podemos dizer, aqui está a cidade B, em uma outra cidade, na outra parte da rodovia. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor aqui que a distância entre as cidades de A até B é 150 quilômetros. E o tempo de locomoção de A até B foi de 2 horas. Vamos supor que o carro ele saiu dessa cidade A, andou todo esse trajeto e chegou na cidade B. Não é? Neste caso, pessoal, nós não temos uma pista reta. E com certeza o carro não se manteve constante, com a mesma velocidade durante todo o percurso. Por isso mesmo que fazemos o cálculo da velocidade média para fazer esse percurso. Sendo assim, pessoal, podemos utilizar a formulazinha que aprendemos. Velocidade média, escalar média, é ΔS dividido por ΔT, ou deslocamento pelo tempo. O deslocamento é a distância entre as duas cidades, 150 quilômetros. E o tempo foi de 2 horas. Então, nós temos que a velocidade desse carro é 75 quilômetros por hora. Olha aí, pessoal, quer dizer que se o carro ele fizer uma média de 75 quilômetros por hora, ele consegue sair da cidade A e ir até a cidade B em 2 horas. Essa aqui é a ideia que nós temos que analisar. Agora, pessoal, vamos aqui, o tempo de locomoção B até A foi de 3 horas. Imagina que agora o carro ele voltou. Ele está saindo do B e está indo para a cidade A. Beleza? Então vamos lá. Vamos analisar a seguinte pergunta. Qual a velocidade escalar média do percurso ABA? Ou seja, qual que é a velocidade escalar média do carro que saiu da cidade A, foi para a cidade B e depois voltou para a cidade A? Como que nós podemos fazer isso, pessoal? Qual foi o percurso que ele fez? Como que ele foi e voltou pela essa estrada? Nós temos que o percurso será 150 mais 150 quilômetros, não é verdade? Mas o tempo que ele demora para ir da cidade A para a cidade B é 2 horas. E o tempo para voltar é 3 horas. Sendo assim, nós podemos calcular essa velocidade. Olha aqui, pessoal. O deslocamento de ir e voltar da cidade A para a cidade B é 150 mais 150. Ele foi e voltou na mesma estrada. Mas olha o que acontece com o tempo. O tempo, ó, pessoal, tempo para ir é igual a 2 horas. E o tempo para voltar é 3 horas. Sendo assim, nós temos que a sua velocidade escalar média, neste caso, é 60 km por hora. Consegue notar a diferença
das duas velocidades que nós obtivemos, a velocidade média do percurso de ida e volta diminuiu devido à volta ser mais demorada. Aí nós temos a dependência do tempo. Se o tempo ele aumenta, quer dizer que a minha velocidade diminuiu. Não tem lógica, pessoal. Nós sabemos que se nós aumentarmos a nossa velocidade, nós chegaremos nos lugares mais rapidamente. Então, se o tempo aumentou, quer dizer que a minha velocidade diminuiu. E entenderam, pessoal? Essa que é a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e como que nós calculamos a velocidade escalar média. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas unidades de medida da velocidade. Lembrando que o nosso foco é trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, o que estudamos na nossa aula passada, não é verdade? Vamos lá. Vimos que a velocidade é definida pela razão do deslocamento pelo tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. A perguntinha que eu faço agora é: quais são as unidades de deslocamento e quais são as unidades de tempo? Quais unidades de deslocamento nós conhecemos, pessoal? Milímetros, centímetros, quilômetros, metros, pé, polegadas, milhas, unidades astronômicas. E unidade de tempo? Nós conhecemos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e assim por diante. Então, pessoal, nós podemos colocar que qualquer unidade de velocidade pode ser escrita da seguinte forma: milímetros por segundo é uma unidade de velocidade. Centímetros por semanas é uma unidade de velocidade. Milhas por anos é uma unidade de velocidade. Qualquer relação entre deslocamento e tempo, estou falando de velocidade. Mas nós temos o que nós vimos na aula passada, o Sistema Internacional de Unidades, que é o que todo mundo segue, com exceção de alguns países, né, que seguem o sistema imperial, né, igual os Estados Unidos, e que nós teremos o que, pessoal? Uma unidade de medida básica de cada uma das nossas grandezas. Nós vimos que a unidade de medida para o deslocamento é igual ao metros. E a unidade do Sistema Internacional de Unidades para o tempo é segundos. Então, pessoal, quando forem escrever velocidade, sempre utilizem metros por segundo, porque está no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Mas e agora, pessoal? É comum em exercícios fornecerem a velocidade em quilômetros por hora. Como que eu faço a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo? Como que se faz esse tipo de conversão? Por exemplo, pessoal, eu sei que 1 km por hora, eu posso transformar o quilômetro em metros e tem que transformar a horas em segundos. 1 km por hora é igual a 1 quilômetro, eu sei que é igual a 1000 metros. E eu sei também que 1 hora é igual a 60 minutos. Eu já deixei o quilômetros no jeito que eu quero, o objetivo é deixar em metros. Só que agora eu tenho que transformar esses minutos que está aqui embaixo em segundos. Como que eu transformo minutos em segundos, pessoal? Um minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos vai ter 60 vezes 60 segundos. Olha o que sobrou aqui, pessoal. 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Eu estou fazendo isso daqui, pessoal, porque agora eu posso simplificar. Onde que eu tenho o seguinte, que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. O que isso significa? Que se eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu só preciso dividir por 3,6. Quantos que é 72 quilômetros por hora em metros por segundo? Divide 72 por 3,6. E também, pessoal, essa relação ela funciona inversamente. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Se eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, pego a minha velocidade e multiplico por 3,6. Tranquilos, pessoal? Aqui essa é uma relação que, apesar de não ser obrigatória, é algo que é de extrema necessidade, né, para quando nós fazermos alguns exercícios. É sempre bom saber essa relação, como transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Beleza, pessoal? Nós vimos o que é a velocidade escalar média e como calculá-la. Agora vamos
falar sobre um pouco sobre a velocidade escalar instantânea. O que seria a velocidade escalar instantânea, pessoal? Aqui temos a definição. É o limite da velocidade escalar média quando o intervalo de tempo se aproxima de zero. Um exemplo que nós podemos ver isso, pessoal, é um velocímetro, não é verdade? Por exemplo, o velocímetro ele te fornece a velocidade em um instante bastante curto. Vocês conseguem ver que a velocidade ela se altera se você frear, por exemplo, o carro, você vê o velocímetro, a ponteiro dele diminuindo rapidamente, ou o ponteiro dele aumentando quando você acelera. Ou seja, pessoal, em cada instante bem curtos de tempo, o velocímetro, no caso, ele mede a sua velocidade. Na verdade, ele está medindo o quê? A sua velocidade escalar instantânea, ou seja, naquele instante. Essa é a velocidade escalar instantânea. Agora vamos fazer um exercício aqui para fixar essa ideia na nossa cabeça. Vamos lá. Aqui, pessoal, vou ler o enunciado para vocês. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Por isso, a luz emitida pelo Sol demora certo intervalo de tempo para chegar até nós. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, qual o tempo necessário para que a luz emitida pelo Sol percorra a distância Sol-Terra? Então vamos lá, pessoal. Tem o Sol e tem a Terra. Que informação que o exercício nos deu? Falou que a distância entre o Sol e a Terra, ou do centro do Sol e da Terra, é de 150 milhões de quilômetros. Nós sabemos que a velocidade da luz ela é igual a 300 milhões de metros por segundo. É a maior velocidade que existe, pessoal. Nós entraremos um pouco mais em relação a isso mais para frente. O que nós sabemos aqui, pessoal? Se a luz ela sai do Sol e chega na Terra com essa velocidade e ela está a uma certa distância, quer dizer que o quê, pessoal? Que temos como descobrir quanto tempo que demora para a luz sair do Sol para chegar na Terra. E é isso que nós faremos nesse exercício. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo que nós temos que fazer? Em qualquer exercício de física, eu quero que vocês guardem isso daqui, nós sempre identificamos as grandezas físicas da pergunta. Quais são as grandezas que são mostradas aqui, pessoal? A velocidade da luz, que está em 300 mil milhões de metros por segundo, e forneceu também a distância entre a Terra e o Sol, que é igual a 150 milhões de quilômetros. Agora vamos para o nosso segundo passo. O intervalo de tempo é uma da grandeza também, porque ele está perguntando qual que é o tempo que demora para chegar. Esse é o nosso objetivo. Vamos para o nosso segundo passo. É conferir as unidades da pergunta. Lembra que tudo tem que estar no sistema internacional? Qual que é a unidade do sistema internacional para a velocidade? Metros por segundo. Está certo, não mexerei na velocidade. Agora, o ΔS, pessoal, que é o deslocamento, ele está em quilômetros. Não está no Sistema Internacional de Unidades. Eu tenho que transformar esse quilômetros em metros, porque metros é a unidade de medida do deslocamento. Então, olha como que fica, pessoal. Aqui está o que? A velocidade da luz, mas o deslocamento escalar, ele não está ok. Tem que ser em metros. Então, eu transformarei ΔS que está a 150 milhões de quilômetros, em metros. Como que eu transformo isso, pessoal? Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 150 milhões de quilômetros é igual a 150 bilhões de metros. Ou, na forma de notação científica, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Beleza, pessoal? Agora nós temos que fazer a nossa continha. Eu sei que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir a minha velocidade, minha velocidade, que é a velocidade da luz, e de substituir o ΔS, que é a distância entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol. E nós temos as seguintes resoluções aqui, pessoal. Brincando um pouquinho aqui com matemática, né? Eu posso fazer o seguinte, falar que ΔT é igual a distância dividido pela velocidade. Fazendo essas continhas, nos fornece que ΔT é igual a 500 segundos. O que eu peço que vocês façam agora? Eu quero que vocês façam essa continha no caderno de vocês, passo a passo. Vê como que saiu, pega a calculadora, tenta fazer contas com notação científica, vai dar tudo certo, pessoal.
Daí no final nós descobrimos que o tempo demora, que o tempo da luz, que a luz demora para chegar até a Terra, é igual a 500 segundos. Quer dizer, por exemplo, se a luz que está saindo lá do Sol, a radiação que está saindo lá do Sol, ela demora 500 segundos para chegar aqui na Terra. Interessante, não é, pessoal? Beleza? E eu acho que por hoje está ok, né? Não vou entrar no assunto de aceleração por enquanto. Vou guardar para o final na próxima semana. E é isso, pessoal. Estamos encerrando a nossa primeira videoaula do ano. Espero que tenha ajudado vocês a relembrar essa parte do conteúdo, né? Eu sei que eu introduzi algumas coisas novas, né? Como definição de velocidade escalar média, mas a ideia da velocidade ainda é a mesma que vocês viram nos anos passados. Eu sei que o ano passado foi um pouco diferente, que não conseguimos tirar o máximo dos nossos estudos. Pelo menos eu espero que tenhamos tirado o nosso melhor. Eu oro por isso, né? Enfim, pessoal, vamos encerrando por aqui. Se tiverem alguma dúvida, peço que levem para as nossas aulas. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Bons estudos e até mais.